Sabe quando você acorda no meio da noite e sente que tem alguém te observando? Aquela sensação física, inequívoca. A maioria das pessoas ignora, vira pro lado, volta a dormir. Eu também fazia isso, até a noite que decidi abrir os olhos e vi quem estava me observando. Em pé, no canto do quarto. Há quanto tempo ele estava ali? Fala, conta mistérios. Eu sou a Beatriz, mas pode me chamar de Bia. Tenho 26 anos, sou dentista, moro em Brasília. Apartamento próprio, sozinha, vida organizada. Sempre fui daquelas pessoas céticas, pé no chão. Não acredito em horóscopo, não acredito em energia, muito menos em fantasma. Ou não acreditava, porque tem coisas que você não pode negar quando acontecem com você. Quando você vê, quando você sente o hálito gelado na nuca, quando você ouve a respiração que não é sua. Isso começou em agosto do ano passado, agosto de 2023. E desde então, minha vida nunca mais foi a mesma, porque descobri que tem coisas piores do que ter medo do escuro. Tem ter medo do que o escuro esconde, e pior ainda, ter medo do que o escuro revela. Minha rotina sempre foi tranquila. Trabalho no consultório das 8 ao meio-dia e das 2 às 6. Volto pra casa, malho, como alguma coisa, assisto série, durmo. Fim de semana saio com as amigas ou fico em casa mesmo. Apartamento é pequeno, 2 quartos. Um uso como quarto mesmo, outro virou closet. Sala, cozinha, banheiro. 13º andar. Vista legal, silencioso. Perfeito pra mim. Comecei a ter insônia em agosto. Do nada. Eu sempre dormi bem. Nunca tive problema. Mas de repente, começou. Deitava, fechava os olhos e não conseguia dormir. Ficava rolando na cama. 1 hora, 2 horas. Até finalmente pegar no sono lá pelas 3, 4 da manhã. E quando dormia, acordava cansada. Como se não tivesse descansado nada. Fui no médico. Ele disse que era estresse. Prescreveu melatonina. Tomei. Não funcionou. Tentei chá. Podcast para dormir. Aplicativo de meditação. Nada funcionava. E comecei a perceber um padrão. Toda noite, no momento que eu estava quase dormindo, naquela transição entre consciência e sono, eu sentia alguém me observando. No começo achei que era paranoia causada pela insônia. Privação de sono mexe com a cabeça, todo mundo sabe. Mas a sensação era muito específica, muito real. Como se alguém estivesse em pé, do lado da cama, olhando para mim. Eu ficava deitada, de olhos fechados, sentindo aquela presença. E o medo ia crescendo. Crescendo. Até que eu não aguentava mais e abri os olhos de supetão. Nada. Quarto vazio. Sempre vazio. Mas a sensação não passava imediatamente. Demorava uns minutos. Como se a presença levasse um tempo para ir embora de verdade. Isso durou 1 semana. Até a noite de sexta-feira. Eu estava deitada, quase dormindo, quando senti de novo. Mais forte dessa vez. Mais próximo. E ouvi. Uma respiração. Baixa. Lenta. Vindo do canto do quarto. Perto do guarda-roupa. Abri os olhos. Olhei na direção. Escuro. Só a luz fraca da rua entrando pela janela. A respiração parou. Acendi a luz do celular. Iluminei o canto. Nada. Absolutamente nada. Levantei. Chequei atrás do guarda-roupa. Vazio. Mas quando voltei para a cama e apaguei a luz, a respiração voltou. Mais alta agora. Mais clara. Vindo do mesmo lugar. Acendi a luz do quarto. Completamente. O som parou na hora. Fiquei com a luz acesa a noite toda. Não dormi. Só fiquei ali, sentada na cama, olhando para aquele canto, esperando. No sábado, contei para minha amiga Laura. Ela é psicóloga. Bia, você tá precisando dormir. Privação de sono causa alucinação auditiva. É sério. Você precisa resolver essa insônia. Mas parecia tão real. Sempre parece. O cérebro é incrível em criar coisas quando tá cansado. Ela me convenceu. Fazia sentido. Era a explicação racional. Aquela noite, tomei um Rivotril que meu médico tinha receitado para casos extremos. Droga forte.
ia me fazer apagar. E funcionou. Dormi profundamente. Mas acordei às 4 da manhã, com a sensação de peso no peito. Abri os olhos, e ele estava lá, no canto do quarto, onde eu sempre sentia a presença. Uma figura, alta, magra, curvada, porque o teto não era alto o suficiente, escura, mas não era sombra. Era algo sólido, com contorno definido, e estava me olhando. Eu via os olhos, 2 pontos claros, brilhando levemente, fixos em mim. Não consegui me mexer, não consegui gritar. Fiquei paralisada, só conseguia olhar. A figura não se mexeu, só ficou ali, observando. Quanto tempo? Não sei. Pareceu uma eternidade, até que lentamente, muito lentamente, ela começou a se mover. Saiu do canto, deslizou, não andou, deslizou, pela lateral do quarto, em direção à cama, em direção a mim. Foi quando consegui me mexer. Gritei, pulei da cama, corri pro interruptor, acendi a luz, nada, quarto vazio, mas senti o cheiro, um cheiro de mofo, de terra, de coisa velha, de coisa enterrada. Não dormi mais naquele quarto. Passei a dormir na sala, no sofá, com todas as luzes acesas, mas não adiantou. Na terça-feira seguinte acordei de madrugada. Ele estava lá também, parado, na porta da sala, olhando para mim no sofá. Mais próximo agora. Dessa vez consegui ver melhor. A luz do corredor iluminava um pouco. Ele tinha forma vagamente humana, mas as proporções eram erradas. Braços longos demais, dedos longos demais. E o rosto, onde deveria ter um rosto, tinha algo, mas não consegui distinguir o que. Era como se meus olhos se recusassem a processar. Escorregavam, não conseguiam focar. Fiquei olhando, ele ficou olhando, e então ele levantou a mão, devagar, e apontou para mim. A boca, ou o que seria a boca, se abriu e uma voz saiu, rouca, raspada, como se não fosse usada há muito tempo. Você me vê? Não era pergunta, era afirmação. Gritei, joguei um travesseiro nele, passou através, corri pro quarto, tranquei a porta, empurrei o guarda-roupa contra ela. Fiquei ali, tremendo, chorando. Ouvi passos do outro lado, lentos, pesados, parando na frente da porta. Silêncio. Depois, a voz, mais próxima agora, como se ele estivesse com o rosto encostado na porta. Finalmente, alguém que me vê. Faz tanto tempo sozinho, tanto tempo invisível. Batidas na porta. 3, 4, 5. Abre, por favor. Só quero conversar, só quero ser visto. As batidas ficaram mais fortes, mais insistentes. O guarda-roupa começou a se mexer. Empurrado. Peguei o celular. Liguei pro 190. Expliquei. Tentei explicar. A mulher achou que era trote. Insisti. Ela disse que ia mandar uma viatura. As batidas pararam. Silêncio absoluto. Esperei. 15 minutos. 20. A polícia chegou. Entraram. Chequei tudo. Nada. Ninguém. Nenhum sinal de invasão. Mas quando eles foram embora, encontrei algo no chão da sala. Pegadas. Pegadas pretas, como se fossem feitas de cinza ou fuligem, saindo do canto onde ele ficava, indo até a porta do quarto onde eu tinha me trancado, e voltando pro canto, onde as pegadas simplesmente terminavam. Desfecho abrupto. Mudei de apartamento uma semana depois. Deixei tudo para trás, móveis, roupas, tudo. Não voltei nem para buscar. Hoje moro com minha mãe. Temporariamente, eu digo. Mas já faz 4 meses. Não consigo morar sozinha mais. Porque tem algo que eu não contei. Na última noite naquele apartamento, antes de sair definitivamente, eu voltei, de dia, com minha mãe, para pegar alguns documentos que tinham ficado. Entramos no quarto e na parede, acima da cama, onde antes não tinha nada, tinha algo escrito, com aquela mesma substância preta das pegadas. Letras grandes, trêmulas, como se fossem feitas com o dedo. Obrigado por me ver, agora posso te seguir. Reflexão final.
Às vezes, tarde da noite, quando estou quase dormindo, eu sinto aquela presença, mais distante agora, como se estivesse respeitando um espaço. Mas está lá, observando, esperando. E eu fico pensando, será que tem outras pessoas que sentem isso? Que acordam no meio da noite com aquela certeza de que tem alguém olhando? E fico pensando, se elas abrirem os olhos, o que será que vão ver? E pior, uma vez que você vê, tem como deixar de ver? Se você acorda no meio da noite sentindo que tem alguém te observando, não abra os olhos, porque talvez seja melhor não saber. Porque uma vez que você vê, eles sabem e nunca mais vão embora. Você já parou para pensar em quantas fotos suas existem por aí? Celular, redes sociais, câmeras de segurança. Fotos que você nem sabe que tiraram. Centenas, talvez milhares. Agora imagina, e se em uma dessas fotos aparecesse algo que não deveria estar lá? Algo que você não viu quando a foto foi tirada. Algo que só aparece na imagem. Eu descobri algo assim, e quanto mais eu procurava, mais eu encontrava. Sempre no mesmo lugar. Sempre atrás de mim. E aí, pessoal do Conto Mistérios? Vou começar me apresentando, mas com um aviso. Esse relato ainda está acontecendo. Não terminou. E eu não sei como vai terminar. Meu nome é Vitor. Tenho 33 anos. Sou fotógrafo freelancer aqui em Curitiba. Trabalho principalmente com eventos, casamentos, aniversários, formaturas. Às vezes faço trabalho de ensaio, book. É um trabalho legal, pago bem, me dá liberdade. Sempre gostei de fotografia. A forma como você captura um momento que nunca mais vai existir daquele jeito exato. A forma como a câmera vê coisas que o olho humano às vezes perde. Mas tem um lado disso que eu nunca tinha pensado. A câmera também captura o que não deveria estar lá. E uma vez que você vê, não consegue mais parar de procurar. Tudo começou em setembro do ano passado. Eu tinha feito a cobertura de um casamento no sábado. Evento grande. 200 convidados. Igreja, festa, tudo. Tirei umas 1000 fotos. Normal. Cheguei em casa domingo de manhã, exausto. Domingo à tarde comecei a fazer a seleção. É a parte mais demorada do trabalho. Passar foto por foto, escolher as melhores, descartar as ruins. Tava na foto 234 quando vi uma foto da cerimônia. Momento em que os noivos estavam saindo da igreja. Todo mundo jogando arroz. Foto clássica, linda, boa luz. Mas tinha algo no fundo, atrás da multidão, bem no canto esquerdo da imagem. Uma pessoa, parada, não jogando arroz, não sorrindo, só parada, olhando diretamente para a câmera. Dei zoom. Era um homem, ou parecia ser. Difícil distinguir porque a imagem ficava granulada quando eu ampliava. Mas dava para ver que ele estava usando algo estranho. Um casaco escuro, chapéu, como se estivesse vestido para outra época. E o rosto estava borrado. Não borrado de movimento. Borrado como se a câmera não conseguisse capturar direito. Estranhei. Mas acontece. Às vezes tem gente aleatória no fundo. Pessoas da rua que param para olhar. Normal. Continuei a seleção. Foto 340. Festa. Dança. Primeira valsa dos noivos. Lá estava ele de novo. No fundo, atrás das mesas. Mesma roupa, mesma postura, olhando para a câmera. Meu estômago apertou. Passei mais rápido pelas fotos agora, procurando. Foto 456. Ele no canto, atrás das cortinas. Foto 589. Parado perto do buffet. Foto 712. Na porta do banheiro. Sempre no fundo. Sempre olhando para a câmera. Sempre com aquele rosto borrado. Liguei pro noivo. Perguntei se ele conhecia alguém que tivesse ido de casaco escuro e chapéu. Casaco escuro? Não, cara. Foi casamento de dia. Todo mundo foi de traje leve. Por quê? Tem alguém em várias fotos. Achei estranho. Manda uma foto. Mandei. Ele demorou para responder. Cara, não tô vendo ninguém. Onde exatamente? Dei zoom. Mandei de novo. Circulei a figura. Aí, eu só tô vendo o fundo desfocado. Não tem ninguém ali não.
Olhei de novo para o meu computador. A figura estava lá, clara, visível. Por que ele não estava vendo? Desliguei. Disse que devia ser reflexo, alguma coisa. Mas eu sabia que não era. Passei o resto do domingo obcecado com aquelas fotos. Ampliei cada uma. Tentei melhorar a resolução do rosto. Não consegui. Quanto mais eu tentava focar, mais borrado ficava. Mas notei algo. Em cada foto, a figura estava mais perto. Na primeira foto, lá no fundo, distante. Na última foto da seleção, ela estava a uns 5 metros da mesa principal, como se estivesse se aproximando ao longo da festa. Sentei um frio. Peguei meu HD externo, onde guardo o backup de todos os trabalhos. Abri trabalhos anteriores, outros casamentos, outras festas, e comecei a procurar. Encontrei. Casamento de julho. Lá estava ele, no fundo, olhando. Aniversário de 15 anos em agosto. Lá estava ele, parado perto do bolo. Formatura de maio. Lá estava ele, no canto do palco, em todos os eventos, em todas as fotos, sempre no fundo, sempre olhando para a câmera e sempre mais perto do que antes. Parei de dormir direito. Ficava olhando as fotos, tentando entender quem era, como ele aparecia em todos os eventos, porque só eu conseguia ver. Decidi testar algo. Marquei um ensaio fotográfico. Uma modelo que já tinha trabalhado comigo antes. Local aberto. Praça. Luz do dia. Durante o ensaio fiquei paranoico. Olhava em volta o tempo todo, procurando ele. Na multidão, nas sombras, em qualquer lugar. Não vi nada. Terminei o ensaio. Voltei para casa. Descarreguei as fotos. E lá estava, em 8 das 40 fotos. Sempre atrás da modelo. Sempre olhando para a câmera. Sempre mais perto. Na última foto, ele estava a menos de 2 metros dela. Quase dava para tocar. Liguei para a modelo. Perguntei se ela tinha sentido algo estranho durante o ensaio. Estranho como? Como se tivesse alguém perto, observando. Ela ficou quieta. Depois, agora que você falou, teve um momento, quando a gente estava fazendo aquelas fotos perto da árvore, eu senti um frio, do nada, e um cheiro ruim, de mofo, de túmulo. Achei que era impressão. Desliguei. Olhei de novo para a foto. A última foto. Aqui ele estava mais perto. Dei zoom no rosto dele. Tentei de novo ver os detalhes. E dessa vez, consegui. Por uma fração de segundo, antes da imagem desfocar de novo, vi. Ele não tinha olhos. Só buracos. Fundos. Vazios. E a boca estava aberta. Num grito silencioso. Parei de fotografar. Peguei uns trabalhos de edição. Coisas que não exigiam câmera. Mas a paranoia só piorou. Comecei a ver ele fora das fotos. Sombras que não deveriam estar lá. Movimento no canto do olho. Aquela sensação de ser observado. E então, comecei a sonhar com ele. Sempre o mesmo sonho. Eu estava fotografando. Não importava o quê. Pessoas, paisagem, qualquer coisa. E quando eu olhava através da câmera, ele estava lá, no visor, vindo em minha direção, andando, cada vez mais perto, até preencher toda a imagem. E então ele atravessava, saía da câmera, pro mundo real. E eu não conseguia me mexer, só assistir ele se aproximar. Com aqueles buracos no lugar dos olhos, aquela boca aberta, eu acordava gritando, toda noite. Até que na semana passada, aconteceu algo que me fez vir aqui, que me fez contar isso. Eu tava no mercado, comprando coisa básica. Na fila do caixa, uma mãe na minha frente estava tirando foto do filho, bebê, coisa de 1 ano. Ela tirou a foto, olhou e sorriu, mas eu vi, por cima do ombro dela, vi a tela do celular e ele estava lá, atrás do bebê, no carrinho, inclinado, como se estivesse sussurrando algo no ouvido da criança. Meu sangue gelou. Desculpa, eu disse. Posso ver a foto? Ela me olhou estranhada, mas mostrou. Olhei. A figura não estava mais lá. Só o bebê, sorrindo. Tá tudo bem? Ela perguntou. Tá. Desculpa, achei que tinha visto algo.
Saí do mercado, rápido, coração disparado. Porque se ele tá aparecendo nas fotos de outras pessoas, se não sou só eu que consigo fotografar ele, então o problema não é comigo. O problema é com ele. Ele tá se espalhando. Fui num médium, eu sei, parece loucura, mas eu tava desesperado. Levei as fotos, mostrei. Ele olhou, ficou pálido. Onde você tirou isso? Em vários lugares, vários eventos. Por quê? Isso não é pessoa, não é fantasma comum. Então o que é? Ele pegou uma das fotos, a última, a que a figura estava mais perto. Isso é testemunha. É assim que eles chamam. Entidades que ficam presas entre mundos, procurando passagem. E elas usam registros, fotos, vídeos, espelhos. Qualquer coisa que capture imagem. Como ponte. Ponte para quê? Para cruzar. Para entrar no nosso mundo de verdade. Ele me devolveu as fotos. E quando elas conseguem aparecer em foto de muitas pessoas diferentes, significa que estão quase conseguindo. Que a ponte está quase completa. O que eu faço? Para de fotografar. Para de olhar as fotos antigas. E reza para que você não seja a última ponte que ele precisa. Saí de lá tremendo. Deletei todas as fotos do HD, do computador, do backup, tudo. Quebrei minha câmera, joguei fora. Mas 3 dias atrás, recebi um e-mail de um cliente antigo, de um casamento que fotografei ano passado. Dizia: Vitor, preciso falar com você. Urgente. Achei algo estranho nas fotos do meu casamento. Um homem. Aparece em várias. Mas não sei quem é. E minha esposa jura que ele não estava na festa. Você viu esse homem? Anexo tinha uma foto. Eu abri. E ele estava lá. Mas dessa vez não estava no fundo. Estava na frente. Entre os noivos. Olhando diretamente para a câmera. E embaixo da foto, o cliente tinha escrito: ele tá em todas as fotos agora. Todas. Sempre olhando para a câmera. Sempre mais perto. Vitor, eu acho que ele tá procurando quem tirou as fotos. Não abri meu e-mail desde então. Não olho fotos antigas. Não tiro fotos novas. Cobri todas as câmeras de segurança do prédio onde moro. Porque eu sei que se eu olhar, ele vai estar lá. E eu sei que cada vez que alguém me fotografa, e as pessoas fotografam tudo hoje em dia, ele tem outra chance. Outra ponte. E quando ele juntar pontes suficientes, ele vai atravessar. E eu tenho certeza, certeza absoluta, que quando ele atravessar, vai vir atrás de mim primeiro. Porque eu fui o primeiro a vê-lo. E ele não esquece. Da próxima vez que você olhar uma foto antiga, olhe bem o fundo. Olhe os cantos. Procure por algo que não deveria estar lá. E se você encontrar, não compartilhe a foto. Não mostre pra ninguém. Delete. Porque cada vez que alguém vê, ele fica mais forte, mais real, mais perto de atravessar. Eu sempre quis ter um irmão gêmeo. Sabe aquela conexão? Aquele vínculo inexplicável. Alguém que é literalmente metade de você. Eu fantasiava sobre isso quando criança. Até que um dia, eu descobri que eu tive um irmão gêmeo. Ele morreu no parto. Nunca chegou a respirar. E durante anos achei que era só isso. Uma tristeza. Uma perda que eu nunca conheci. Até começar a ver ele, no espelho, parado atrás de mim, olhando, esperando. Oi, conto mistérios. Meu nome é Daniel, tenho 28 anos, moro em Recife, trabalho com TI. Vida normal, rotina comum. Ou era, até 6 meses atrás. Preciso explicar uma coisa antes. Eu sempre tive uma sensação estranha, desde criança. Como se faltasse algo. Como se eu fosse incompleto. Minha psicóloga dizia que era normal em filho único. Solidão existencial, ela chamava. Mas não era isso. Era mais físico do que emocional. Tipo, você sente quando falta um dedo. Mesmo que nunca tenha tido aquele dedo. Seu corpo sabe que deveria estar ali. Era assim que eu me sentia. E só fui entender por quê no dia que minha mãe finalmente me contou a verdade. Foi no aniversário dela. Janeiro deste ano. Almoço em família. Meus pais, eu, minha tia,
Minha mãe bebeu um pouco mais que o normal. Ficou emotiva. Começou a falar sobre quando eu nasci, as dificuldades da gravidez, o parto complicado. E então ela parou, olhou para mim e disse: "Você sabe que ia ter um irmão, né?" Gelei. "Como assim ia ter?" Ela suspirou. Meu pai colocou a mão no ombro dela. "Você tinha um irmão gêmeo, idêntico. Mas ele não sobreviveu. Nasceu sem vida. Os médicos disseram que acontece, que um dos bebês às vezes não se desenvolve direito." O silêncio na mesa era ensurdecedor. "Por que vocês nunca contaram? Achamos que seria mais fácil assim, que você não precisava carregar esse peso. Mas eu carreguei de qualquer jeito, sem nem saber. Aquela sensação de incompletude, de falta. Fazia sentido agora." Saí do almoço atordoado. Voltei para o meu apartamento. Sentei no sofá. Fiquei olhando para o nada, tentando processar que existiu outra pessoa, outra versão de mim, que nunca chegou a existir de verdade. E foi nesse momento, olhando para o espelho da sala, que eu vi, por uma fração de segundo, 2 reflexos. Peguei meu celular, liguei para minha mãe. "Mãe, vocês deram nome para ele?" "Para quem?" "Pro meu irmão." Ela demorou para responder. "Sim, Rafael. Íamos chamar ele de Rafael." Rafael e Daniel. Nomes de anjo, típico dos meus pais. "Vocês enterraram ele?" "Sim, no cemitério de Santo Amaro." "Por que você tá perguntando isso?" Só queria saber." Desliguei. Fiquei pensando. Rafael, meu irmão, que existiu por 9 meses dentro do mesmo útero que eu, que dividiu o mesmo espaço, o mesmo sangue, literalmente conectado a mim. E então simplesmente parou. Será que ele sentiu? Será que teve algum momento de consciência? Será que o reflexo no espelho se mexeu? Não era eu. Eu estava parado, mas o reflexo virou a cabeça, levemente, como se estivesse olhando para algo fora do espelho. Pisquei. O movimento parou. Levantei. Cheguei mais perto do espelho. Meu reflexo fez o mesmo. Simétrico. Normal. Só reflexo. Virei para sair. Mas antes de sair, olhei de novo. E ele ainda estava olhando. Enquanto eu tinha virado, o reflexo tinha ficado parado, olhando. Meu coração acelerou. Virei completamente, de frente para o espelho. O reflexo copiou. Agora estava simétrico de novo. Mas por um segundo, por um maldito segundo, tínhamos ficado em posições diferentes. Comecei a prestar atenção nos espelhos. Apartamento tem vários: banheiro, quarto, sala, corredor. E comecei a notar pequenas coisas. O reflexo atrasava uma fração de segundo, tipo lag em videogame. Ou fazia movimentos que eu não fazia. Um piscar a mais. Um sorriso que eu não dei. Sutis, quase imperceptíveis. Mas estavam lá. Cobri o espelho do quarto, com um lençol. Não queria acordar no meio da noite e ver algo que não deveria, mas esqueci do espelho do banheiro. E foi lá que as coisas pioraram. 3 dias depois da conversa com minha mãe, tomei banho de noite. Rotina normal. Quando saí do box, o espelho estava embaçado. Vapor. Peguei a toalha. Passei no espelho para limpar. E quando a superfície ficou clara, tinha algo escrito. No vapor. Escrito com dedo. De dentro do espelho. Como se alguém tivesse escrito do outro lado. Dizia: "Por que você ficou e eu não?" Soltei a toalha. Recuei. Escorreguei no piso molhado. Caí. Levantei rápido. Olhei para o espelho. A mensagem estava sumindo. O vapor secando naturalmente. Mas eu tinha visto. Tinha lido. Saí do banheiro. Tranquei a porta. E fiquei pensando. Rafael. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia que existiu. Que morreu. Que foi deixado para trás enquanto eu vivi. E ele estava puto. Fui no cemitério. No dia seguinte, cemitério de Santo Amaro. Pedi informação. Consegui a localização do túmulo. Ala infantil. Quadra 7, jazigo 23. Pequeno, simples, com uma placa. Rafael Silva Mendes, 1503-1996. 1503-1996. Anjo que não chegou a voar. Fiquei ali,
olhando, tentando sentir algo, conexão, empatia, culpa, qualquer coisa. Mas só senti vazio. E então ouvi uma voz, atrás de mim, idêntica à minha. Você veio, virei, ninguém. Finalmente veio me ver. A voz vinha de todo lugar, e de lugar nenhum. Rafael. Minha voz saiu trêmula. Você sabe meu nome. Nossa mãe contou. Eu sinto muito. Risada. Amarga. Triste. Você sente muito? Por quê? Por ter vivido? Por ter respirado? Por ter tido tudo que era para ser meu também? Eu não escolhi isso. Eu também não. O grito veio de todos os lados. Pássaros voaram das árvores. O ar ficou pesado. Olhei em volta, procurando a origem, até ver o reflexo. Na lápide de granito polido ao lado, onde deveria estar meu reflexo distorcido pela superfície irregular. Mas não era distorcido, era nítido. E não era eu, era ele, igual a mim, mas diferente. Algo nos olhos, algo na expressão. Raiva, pura, concentrada. Você tem minha vida, ele disse, olhando direto para mim através do reflexo. Você tem meu corpo, meus anos, minha chance. E eu tenho o quê? Escuridão, frio, vazio, existência sem existir. Eu não pedi por isso. Mas você tem, e eu vou tomar de volta. O reflexo começou a sair, literalmente. A imagem começou a se descolar do granito, a ficar tridimensional. Tridimensional e sólida. Ele deu um passo, saindo da superfície refletora, entrando no mundo real. Corri. Corri sem olhar para trás, sem pensar. Só corri. Saí do cemitério, entrei no carro, acelerei. E enquanto dirigia, olhei para o retrovisor. Ele estava no banco de trás, sorrindo. Com meu sorriso, bati o carro de propósito. Numa árvore. Velocidade baixa. Só o suficiente para quebrar o retrovisor. Ele sumiu. Fui para casa. Quebrei todos os espelhos. Todos. Marteladas. Estilhaços por todo lado. Cobri as janelas. Qualquer superfície reflexiva. E fiquei trancado por 3 dias. Sem sair. Sem ver ninguém. Até que a energia acabou. Fui no banheiro. No escuro. Para não ver reflexo nenhum. Mas quando abri a torneira para lavar o rosto, vi na água, naquela superfície líquida e escura, ele, olhando debaixo da água. E quando estiquei a mão para fechar a torneira, ele segurou minha mão, de dentro da água, puxou. Eu resisti, gritei, lutei, mas ele era forte, tão forte quanto eu, porque era eu. E então ele falou, com a boca debaixo d'água, a voz chegando distorcida. Se eu não posso viver, você também não vai. Não sei como consegui me soltar. Memória fica nebulosa depois disso. Acordei no chão do banheiro. Horas depois. Torneira ainda aberta. Água transbordando. Minha mão estava roxa. Marca de dedos. De aperto forte. Mudei no dia seguinte. Apartamento novo. Sem espelhos. Sem superfícies polidas. Não olho vitrines. Não uso câmera frontal do celular. Vivo evitando reflexos. Mas tem algo que eu não consigo evitar. Às vezes, quando tô distraído, pego meu reflexo em algo. Uma tela de celular desligada, um vidro de carro, uma poça d'água. E ele tá lá. Não sou eu. É ele. Olhando, esperando. Cada dia mais parecido comigo. Cada dia mais real. Como se estivesse copiando, estudando, aprendendo. E eu sei que um dia ele vai conseguir. Vai sair de vez. Vai tomar meu lugar. E ninguém vai perceber a diferença. Porque ele é literalmente eu. A versão de mim que deveria ter morrido. Mas se ele tomar meu lugar, onde eu vou parar? Se você tem um irmão gêmeo que morreu antes de nascer, evite espelhos. Principalmente à noite. Principalmente quando estiver sozinho. Porque talvez ele não tenha realmente morrido. Talvez ele só esteja esperando. Do outro lado. Esperando a chance de viver a vida que deveria ter sido dele. E quando ele conseguir, você vai entender como ele se sentiu. Preso, invisível, inexistente. Enquanto outra pessoa vive sua vida.
som que ninguém deveria ouvir. Não é grito, não é choro, é silêncio. Mas não o silêncio comum. É o silêncio que vem depois de algo parar, depois de uma respiração cessar, depois de um coração parar de bater. É o silêncio da ausência. E uma vez que você ouve esse silêncio, uma vez que você reconhece ele, você começa a ouvir em todo lugar. E percebe que às vezes, esse silêncio se mexe, como se estivesse vivo, como se estivesse te procurando. Fala, conto mistérios. Eu sou a Camila. Tenho 35 anos. Sou enfermeira em um hospital particular aqui em São Paulo, UTI. Trabalho com pacientes graves. É pesado, mas eu escolhi isso. Sempre quis ajudar. Trabalho em turnos, às vezes de dia, às vezes de noite. O pior é o turno da madrugada, das R$ 23 às R$ 7. É quando o hospital fica mais silencioso. Menos movimento, menos gente. É quando os pacientes geralmente pioram. É quando a maioria morre. E é quando eu comecei a notar o padrão, a presença. A coisa que anda pelos corredores quando ninguém está olhando. A coisa que eu vi pela primeira vez 3 meses atrás. E que desde então, não consigo mais ignorar. Trabalho nesse hospital há 6 anos. UTI do 4º andar. 12 leitos. Pacientes críticos. Respiradores. Monitores. Aquele bip constante. Você se acostuma com o ambiente, com o cheiro, com o som, com a morte. Porque morte faz parte. Não tem como trabalhar em UTI e não lidar com morte. Você cria uma casca. Um distanciamento emocional. Tem que criar, senão não aguenta. Mas 3 meses atrás, algo mudou. Foi numa terça, turno da madrugada. Eu estava sozinha na estação de enfermagem. A outra enfermeira tinha ido buscar medicação. 3 da manhã. Aquela hora em que tudo fica mais lento, mais pesado. Eu estava digitando no computador quando ouvi. Um dos monitores apitou. Alarme de parada cardíaca. Leito 7. Levantei correndo. Entrei no quarto. Paciente masculino. 68 anos. Câncer terminal. Família já tinha sido avisada que era questão de dias. Mas não era ainda a hora. Chequei o monitor. Linha reta. Sem batimento. Iniciei protocolo. Massagem cardíaca. Chamei ajuda pelo interfone. Mas enquanto eu fazia a massagem, senti aquela sensação de não estar sozinha. Parei por um segundo. Olhei em volta. O quarto estava vazio. Só eu e o paciente. Mas a sensação era forte. Como se alguém estivesse parado ali, no canto, observando. A equipe chegou. Tentamos reanimar. Sem sucesso. Paciente foi a óbito às 3h17. Procedimento padrão. Desligar aparelhos, cobrir o corpo, chamar família. Mas quando eu estava cobrindo ele com o lençol, olhei para o canto do quarto e vi uma sombra. Não era sombra normal. Não era projeção de nada. Era sombra tridimensional. Densa, em pé, com formato vagamente humano, e estava se mexendo, lentamente, em direção à cama, em direção ao corpo. Pisquei. A sombra sumiu. Contei para a colega mais velha, enfermeira Sueli. Ela trabalha lá há 20 anos. Sombra? No quarto? É. Sei que parece loucura, mas... Ela me olhou, seria... Leito 7? Sim, por quê? Sueli suspirou. Não é a primeira vez. Várias pessoas já viram. Enfermeiras, médicos. Até paciente que sobreviveu falou sobre isso. Sobre o quê? Sobre algo que fica no canto, observando, esperando. Um frio desceu minha espinha. Esperando o quê? A morte. Quando alguém tá morrendo, essa coisa aparece. Fica ali, olhando. E quando a pessoa morre, a sombra se aproxima. Como se estivesse levando algo. Levando o quê? A alma? Não sei. Ninguém sabe. Mas eu aprendi uma coisa nesses anos todos. Não olha pra ela. Se você vir de novo, não olha direto. Não faz contato visual, entendeu? Como vou fazer contato visual com uma sombra? Você vai saber quando acontecer. Só não olha. Achei exagero. Superstição de hospital antigo. Até o plantão seguinte. Quinta-feira. Madrugada de novo. 2h30. Leito 3.
Paciente feminina, 54 anos, AVC hemorrágico grave. Sem prognóstico. O monitor começou a apitar. Frequência cardíaca caindo. Entrei no quarto e senti de novo a presença. Olhei para o canto. Lá estava, a sombra, mas dessa vez estava mais definida, mais clara, como se estivesse mais presente. Lembrei do aviso da Sueli. Não olha direto. Desviei os olhos, foquei na paciente. Mas a sensação de ser observada era opressora, física. A paciente morreu 5 minutos depois, não teve como salvar. E enquanto eu desligava os aparelhos, senti movimento. Do canto do olho, a sombra se aproximando, devagar, deslizando pelo chão, sem fazer som, até chegar perto da cama. Eu não olhei. Mantive os olhos na paciente, no protocolo. Mas eu sentia algo se inclinando sobre o corpo. Algo cheirando, tocando. Não sei. Terminei rápido. Saí do quarto. Fechei a porta. E quando olhei pela janela de vidro, a sombra ainda estava lá. Mas agora estava olhando para mim. Ou melhor, onde deveriam estar os olhos. Tinha 2 pontos de luz. Frios. Azuis. Fixos em mim. Comecei a ver ela em outros lugares. Não só no leito 7. Não só nos quartos dos pacientes. No corredor. Parada perto da porta da escada. Na sala de medicação. No canto atrás das prateleiras. Na copa. Refletida no vidro da janela. Sempre observando. Sempre mais próxima. E comecei a notar algo. Quando ela aparecia, um paciente morria. Não imediatamente, mas nas próximas horas. Era como um aviso, um prenúncio. E ela estava aparecendo cada vez mais. Contei para o médico plantonista. Doutor. Rogério. Ele me olhou preocupado. Camila, você tá dormindo bem? Não é falta de sono. Eu tô vendo. E não sou a única. Quem mais viu? Sueli. Outros enfermeiros. Pacientes. Pacientes em estado grave. Com oxigenação cerebral comprometida. Não é fonte confiável. E a Sueli? Ela é fonte confiável. Ele não respondeu. Mas naquela noite, ele viu. 3h40 da manhã. Leito 9. Paciente com sepse. Estado crítico. Eu estava ajudando ele a checar os sinais vitais quando sentimos. Aquele frio. Aquele peso no ar. Dr. Rogério parou. Olhou em volta. Você sentiu? Ele sussurrou. Senti. Olhamos para o canto. Lá estava. Mas diferente. Mais sólida. Mais real. Quase como uma pessoa de verdade. Mas completamente negra. Sem detalhes. Só contorno humano. E os olhos. Aqueles 2 pontos azuis. Brilhando. Dr. Rogério ficou pálido. O que é isso? A sombra deu um passo. Em direção à cama. O paciente abriu os olhos. Olhou diretamente para ela. E gritou. Um grito agudo. Apavorado. Tira ela daqui. Tira! Ela quer me levar. Os monitores enlouqueceram. Frequência cardíaca disparando. Pressão caindo. Tentamos estabilizar, mas era tarde. O paciente entrou em parada. Não respondeu à ressuscitação. Foi declarado morto às 3h58 horas. E quando olhei de novo para o canto, a sombra tinha sumido. Mas senti, ela tinha levado algo. Algo que não era físico. Pedi transferência. Pro turno do dia. Para outro andar. Negaram. Falta de pessoal. Tentei pedir demissão. Me convenceram a ficar. Bônus. Aumento. Fiquei. Mas com condições. Nunca trabalhar sozinha. Sempre com alguém. 2 semanas atrás estava no plantão. Junto com o enfermeiro novo. João. Primeiro mês dele. 00:15. Tudo tranquilo. Até que ele me chamou. Camila, vem ver uma coisa. Fui até a estação de enfermagem. Ele estava olhando para as câmeras de segurança. Olha isso. Apontou para a câmera do corredor. Tinha algo se mexendo. No final do corredor. Perto da porta da escada. Uma sombra. Andando. Lentamente. De porta em porta. Como se estivesse procurando. Que é isso? João perguntou. Não olha direto para ela. Não chama a atenção. Como assim não olha? Tem alguém no corredor? Ele levantou. Ia sair da estação. Segurei o braço dele. Não vai.
Solta, preciso checar. Ele se soltou. Saiu. Olhei pela câmera. A sombra parou, virou, em direção ao João. Gritei: volta, volta agora. Mas ele continuou andando, em direção à sombra. Eles se encontraram no meio do corredor. João parou. Ficou parado, imóvel, como hipnotizado. A sombra se aproximou. Ficou cara a cara com ele. E então, entrou, literalmente, entrou no corpo dele. João convulsionou. Caiu no chão. Corri até lá. Chamei ajuda. Quando chegamos, ele estava acordado, mas diferente. Os olhos dele estavam diferentes, mais escuros, mais fundos. E quando ele olhou para mim, vi aqueles 2 pontos azuis no fundo das pupilas. Ele sorriu. Não era sorriso do João. Era sorriso de outra coisa. João pediu demissão no dia seguinte. Disse que não estava se sentindo bem, que precisava descansar. Mas eu vi nos olhos dele. Não era ele quem estava falando. Ontem recebi mensagem dele. 3 da manhã. Dizia: Camila, ela ainda está aqui, dentro de mim. Eu consigo sentir. Ela fica quieta durante o dia, mas à noite ela acorda e olha através dos meus olhos e sussurra coisas, nomes, datas, lugares, como se estivesse me guiando, me levando para algum lugar. Eu tô com medo. Eu não sei o que fazer. Por favor, ajuda. Não respondi, porque não sei como ajudar. E porque tenho medo que, se eu me envolver mais, ela venha atrás de mim também. Porque toda noite, quando termino o plantão e vou pro estacionamento, eu sinto passos atrás de mim, que param quando eu paro. E quando olho no retrovisor do carro, às vezes vejo uma sombra no banco de trás, com 2 pontos azuis, me observando, esperando. Se você trabalha em hospital, em qualquer lugar onde pessoas morrem, e começar a ver sombras nos cantos, não olhe diretamente, não tente entender. E principalmente, não deixe ela te ver olhando, porque tem coisas que existem na linha entre vida e morte. Coisas que esperam, que observam, que coletam. E quando você reconhece a presença delas, quando você faz contato, você se torna visível também. E talvez, só talvez, você seja a próxima coleta, na próxima vez que você estiver em um hospital, principalmente de madrugada. Olhe os cantos dos corredores, os cantos dos quartos, e se você vir algo que não deveria estar lá, algo que te olha de volta, saia, porque depois que ela te vê, ela não esquece e sempre volta. Comente seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima.